como corolário do teorema anterior, nós vamos enunciar aqui o corolário número 5, que diz o seguinte: se x está contido em R é compacto, então toda função contínua f de x em R é limitada. Isto é, existe um c maior que zero, tal que módulo do f de x é menor ou igual que c para todo x pertencente ao conjunto x. Então esse é um resultado importante. Se x é conjunto compacto, toda função contínua que vai de x em R é limitada. Isto é, existe um c real, tal que o módulo de f de x é menor ou igual a c para todo x pertencente ao x, que é o domínio da função. Como contra-exemplo deste corolário, nós temos a função f de 0 aberto até 1, que vai até R, que é dada pela seguinte lei de formação: f de x é igual a 1 sobre x. Essa função ela é uma função contínua, porém não é limitada, pois este conjunto não é compacto, já que ele é aberto no zero. Então, corolário, ele garante que se x é compacto, toda função contínua com domínio em x é limitada. Como nesse caso o domínio da função não é compacto, a função ela pode ser contínua. Okay? Só que a função não é limitada, já que o domínio aqui não é um conjunto compacto. Continuando nossos teoremas, nós vamos aqui para teorema número 9. Teorema número 9 afirma que se x está contido em R, é compacto, então toda bijeção contínua f que vai de x até um conjunto y, que está contido em R, tem inversa contínua. Nesse caso, nós vamos chamar a inversa aqui de g de y até x. Se x é compacto, toda bijeção contínua tem inversa também contínua. Então, daí a importância de termos intervalos compactos. Para fecharmos então o nosso estudo de funções contínuas,
nós vamos falar sobre a continuidade uniforme. E vamos começar definindo uma função f de x em R. Ela disse uniformemente contínua no conjunto X quando para todo epsilon maior que zero, dado arbitrariamente pode-se obter delta maior que zero, tal que se x e y pertencem a domínio da função e y menos x é menor que delta, então f de y menos f de x será menor que epsilon. Então essa é a definição de função uniformemente contínua. Observemos o seguinte, que se considerarmos uma função f x em R contínua, pela definição de função contínua, dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, para todo x pertencente ao domínio da função. E se y também pertence ao domínio da função, nós podemos escrever x, y menos x, menor que delta, e se implica em f de y menos f de x menor que epsilon. Okay? Então, observe que o número delta ele depende do epsilon escolhido e também ele depende do x. Nem sempre, dado um epsilon, pode-se encontrar um delta que sirva para todos os valores de x. Então, o delta ele depende do epsilon e do x. Ok? Mesmo falando de uma função contínua em todos os pontos. Agora, uma função uniformemente contínua
por exemplo, f de x em R, ela é contínua em todos os pontos do conjunto X. A recíproca é falsa. Então, nós podemos dizer que uma função uniformemente contínua, ela é contínua em todos os pontos do conjunto X. Agora, não podemos dizer que se ela é contínua em todos os pontos, que ela é uniformemente contínua. Haja vista que, para que ela seja uniformemente contínua, ela deve obedecer à condição dada anteriormente. Então, ela é uniformemente contínua quando, para todo epsilon, dado arbitrariamente, pode-se obter um delta, tal que, se x e y pertence ao conjunto x, e y menos x é menor que delta, então f de x menos f de y é menor que epsilon. Então, isso é o que define uma função uniformemente contínua. Esquematicamente, podemos escrever o seguinte: uma diferença entre continuidade simples e continuidade uniforme. Então, qual seria essa diferença entre continuidade simples e continuidade uniforme? Vamos colocar aqui. Na continuidade simples, nós temos o seguinte: à medida que x se aproxima de A, né, uma função contínua num ponto A, fixo. Ok? Observe essa condição. O x ele se aproxima de um A fixo. Então, o f de x ele também se aproxima de um f de A, que também é fixo. Essa é a definição de continuidade. Então, nós podemos dizer que a continuidade ela é uma noção local. Depende do A escolhido. Agora, na continuidade uniforme, nós temos o quê? X se aproxima de Y. Só que nem x nem y são fixos. E se x se aproxima de y, então f de x se aproxima de f de y. Ok? Então, a continuidade uniforme ela trata de uma noção global. Uma função que é uniformemente contínua, para quaisquer x e y que você tomar no seu domínio, eles vão satisfazer a condição de que f de x também deve se aproximar de f de y tão próximo quanto você queira. Basta aproximar o x do y. Para reforçarmos então essa nossa discussão relacionada à ideia de função uniformemente contínua, nós vamos trabalhar com o teorema número 10.
cujo enunciado é o seguinte: a fim de que f de x em R seja uniformemente contínua, é necessário e suficiente que, para todo par de sequências xn, yn em x, com o limite de xn menos yn sendo nulo, tenha-se o limite de f de x menos f de y também nulo. Okay? Então essa daqui é uma condição necessária e suficiente para que uma função ela seja uniformemente contínua. Vamos então à nossa demonstração do teorema de número 10. Então essa demonstração ela tem a ida e a volta. Vamos começar pela ida. Se f é uniformemente contínua, e limite de yn menos xn é igual a zero, então, dado epsilon maior que zero, tal que o x e o y pertençam ao domínio da função, que é o x, nós temos y menos x menor do que um delta. Né? Dado esse epsilon, existe o delta maior que zero, que satisfaz essa condição. Então, se ele satisfaz essa condição, quer dizer, f de y menos f de x será menor do que epsilon. Nós estamos partindo do fato de que se f é uniformemente contínuo, se pegar dois pontos no domínio, eles vão ser menor que delta, e isso implica que o f do primeiro menos o f do segundo também vai ser menor do que epsilon. Ora, existe também um n0 pertencente aos naturais, tal que, se você pegar um índice n maior que n0, o que vai acontecer? yn menos xn vai ser menor que epsilon. Menor do que delta, no caso. Como a gente está trabalhando aqui no domínio, né? Então seria menor que delta. E se xn menos yn é menor que delta, isso implica que f de xn menos f de yn menos f de xn
é menor que epsilon. Ah, mas isso é a condição para quê? Limite de f de yn menos f xn seja nulo, como nós queríamos demonstrar. Só recapitulando nossa demonstração da ida, se f é uniformemente contínua e limite de yn menos xn é nulo, então o que acontece? Dado o epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, se você pegar dois conjuntos do domínio, e esses dois, subtração entre esses dois for menor que delta, isso implica que f de y menos f de x é menor do que epsilon. Nós estamos considerando o fato de f ser uniformemente contínua. Ora, existe também um n0, tal que se n é maior que n0, xn menos yn é menor que delta. Isso implica em f de xn menos f de yn menos f de xn ser menor do que epsilon. Isso devido ao fato de limite de yn menos xn ser igual a zero. Ora, se f de yn menos f de xn é menor que epsilon, então significa que o limite de f de yn menos f de xn também deve ser zero. Então nós mostramos a ida. Vamos mostrar a volta agora. Na volta nós vamos considerar assim, ó, se não fosse uma função uniformemente contínua, então existiria um epsilon maior que zero com a seguinte propriedade. Para todo n natural, existiria um xn e um yn pertencente a x, tal que se yn menos xn é menor do que 1 sobre n, então f de yn menos f de xn é maior ou igual a epsilon. Nesse caso, nós teríamos limite de yn menos xn igual a zero, sem que limite de f de yn menos f de xn também fosse igual a zero. Contradiz a nossa hipótese inicial. Então nós concluímos que para que esse limite exista e seja igual a zero, a função ela deve ser uniformemente contínua.